Salve turma, tudo bem? E aí galera do segundo ano do Biju, vamos lá? Módulo 6, ligação covalente. Tá? Abra seu material por favor na página 255, beleza? A gente tinha parado o nosso estudo aí de ligação iônica, estudado um pouquinho das características dos compostos iônicos, e hoje a gente vai ver ligação covalente, tudo bem? Bom, dos três tipos de ligações estudadas no ensino médio, que é a ligação iônica, a covalente e a metálica, né? A covalente é aquela que acontece com compartilhamento de elétrons, tudo bem? Anota isso por favor, galera. A covalente ocorre com compartilhamento de elétrons, diferentemente da ligação iônica, que ocorre com transferência de elétrons do metal para o ametal, né? Lá a gente tem íons, porque o cara que doa forma o cátion e o cara que recebe esse elétron forma o ânion, né? E aí a gente tem a formação de uma estrutura cristalina, um retículo cristalino, que é o composto iônico, tá? Aqui na covalente a gente tem um compartilhamento, covalente, compartilhamento de elétrons. Professor, e o que significa compartilhar elétrons, né? No sentido, pessoal, de dividir o elétron. Ele não vai perder aquele elétron. A camada de valência de um átomo não vai deixar aquele elétron ir para o outro átomo, não vai perdê-lo, ok? Vai estar dividindo, tá? É como se a camada de valência de um átomo sobrepor a camada de valência do outro, vai sobrepor, e aí as camadas de valência ficam ali namorando e dividindo os seus elétrons, para poder sempre, lembrando disso, galera, para poder atingir a estabilidade de gás não. Okay? Então, a covalente ela é normalmente representada nos materiais por esse compartilhamento, é representado por um traço, né? Um tracinho simples, um tracinho duplo ou ainda um tracinho triplo. Tudo bem? Lembrando que cada tracinho desse a gente tem um par de elétrons, ou seja, um elétron em cada extremidade. Então, na ligação simples, essa é a simples, a gente tem um compartilhamento de um par. A ligação dupla, compartilhamento duplo, a gente tem aqui o compartilhamento de dois pares, ou seja, um total de 4 elétrons, muito cuidado aí. E aqui na ligação tripla, a gente tem um compartilhamento de 3 pares de elétrons, ok? Cada extremidade você tem ali um átomo de um determinado elemento químico, tá? Podem ser átomos iguais ou diferentes. Beleza, turma? Então, compartilhamento simples, duplo e triplo. A gente não tem um compartilhamento quádruplo, ou seja, uma ligação quádrupla com 4 palitinhos um em cima do outro. Não tem espaço nos orbitais para poder acontecer isso, ok? Então, a covalente normal ela vai acontecer de forma simples, dupla ou tripla no máximo. Beleza? Esses elétrons que vão estar sendo compartilhados, eles têm que ter spins, ou seja, o sentido giratório opostos. Se um elétron vai girar no sentido horário, o outro vai girar no sentido anti-horário. Assim eles vão gerar campo eletromagnético em sentidos opostos, né? Para poder se atrair, tá? Porque se eles estiverem girando no mesmo sentido, os dois estiverem girando no sentido horário, por exemplo, eles vão se repelir. Assim o elétron em movimento, no sentido giratório, ele funciona como um pequeno ímã, né? A gente discutiu um pouquinho disso lá em números quânticos, ok? Bom, tem dois tipos de ligações covalentes, cuidado com isso. A ligação covalente pode ser do tipo normal, que é representada pelo palitinho, ligação covalente normal. Então, quando você vê o tracinho, já saiba que é a ligação covalente normal. E aí, no próximo vídeo, o professor vai explicar um pouquinho sobre a ligação covalente dativa, ou também chamada de coordenada, beleza? Tudo bem? Então são dois tipos de ligação covalente, a normal e a dativa. Aqui a gente vai focar na ligação normal. Quando os átomos se unem por ligação covalente, somente e exclusivamente por ligação covalente, há formação de compostos moleculares e não compostos iônicos, como acontecia lá na transferência de elétrons, tá? A diferença, pessoal, de eletronegatividade não pode ser tão alta, ela não pode superar um valor X, né? Porque se superar um valor X, obviamente aí já deixa de ser covalente e passa a ser iônico. Daí um átomo acaba arrancando da camada de valência de um outro átomo o seu elétron, tá? Então aqui a gente tem a formação de compostos moleculares, de uma molécula realmente. Por exemplo, a molécula de água só tem ligação covalente. A molécula de CO2 só tem ligação covalente. Tudo bem? Então, formação de compostos moleculares.
A ligação covalente sempre vai ocorrer entre não metais, ametal com ametal. Por exemplo, aí na maioria dos gases que a gente tem na atmosfera, né? Por exemplo, gás nitrogênio, N2, tem a ligação de um nitrogênio com outro átomo de nitrogênio. É um gás, uma molécula diatômica. Gás oxigênio, O2, ametal com ametal, oxigênio com oxigênio, né? CO2, ametal com ametal, beleza? Então, etc. Tá? Tem vários exemplos aí de moléculas formadas entre ametais. Bom, esses ametais, os átomos podem ser iguais ou não, né? Hidrogênio com ametal. Cuidado que o hidrogênio não tem uma classificação de metal a metal na tabela periódica, ele tem a sua classificação própria, né? Ele é o hidrogênio. Então, hidrogênio com ametal, por exemplo, aqui nos ácidos, que nós estudamos no primeiro ano do ensino médio, ácidos, o hidrogênio ligado a um ametal. Vamos citar aqui o ácido que tem no estômago, né? O ácido muriático, conhecido comercialmente, ou o ácido clorídrico do suco gástrico, né? Vamos citar mais um ácido aqui bastante comum nas baterias de automóveis, o ácido sulfúrico, hidrogênio com ametal, ok? A água também, a água a gente tem a ligação do hidrogênio com o ametal oxigênio, tá? Então hidrogênio com ametal. E a gente não pode esquecer desse único exemplo aqui do hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, que é o gás hidrogênio nas condições do ambiente. Beleza, galera? Então, a ligação covalente ocorre entre ametais, hidrogênio com ametal e hidrogênio com hidrogênio. Beleza? Uma falta que eu tenho do Luquinha e do Felipinho nessa aula, está participando comigo. Espero que eles estejam aí respondendo do outro lado, né? Não dá uma falta, Leque, dos nossos queridos? Queridos, as moléculas elas podem ser representadas aqui principalmente por 3 tipos de fórmulas, né? A fórmula molecular é aquela fórmula que não mostra nenhum tipo de ligação, beleza? Anota aí para mim, a fórmula molecular ela só representa o símbolo do elemento, né, e a quantidade de átomos, então só vai o símbolo e a quantidade de átomos embaixo. A fórmula estrutural ela mostra realmente a estrutura com os bastões, com os traços, tá? Então ela representa as ligações, no caso aqui covalentes, né, com traço, então é representada por traço, tá? E a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis ou eletrônica é a fórmula dos elétrons, beleza? Cuidado, somente os elétrons que estão sendo compartilhados e a camada que faz o compartilhamento é a camada de valência. Então somente os elétrons da camada de valência. Anota isso, por favor. Somente os elétrons da camada de valência, elétrons da CV. Tudo bem? Bom, o professor vai trabalhar com alguns exemplos para você entender como que acontece a ligação covalente, beleza? Você consegue se familiarizar com isso realmente treinando nos exercícios e nos exemplos aí da apostila, tá? Bom, vamos começar então com o nosso HCl. Eu vou colocando o exemplo aqui e apagando por falta de espaço, tá, galera? Então vamos lá, o hidrogênio, a gente sabe, olhando na tabela periódica, seria interessante você estar agora com a tabela periódica ao lado para saber quantos elétrons cada um tem na camada de valência, ou pelo menos ver a família ou o grupo de cada um. Tudo bem? Então vamos começar aqui com o HCl, a forma do ácido clorídrico, HCl. Forma estrutural. Queridos, o hidrogênio, para toda a sua vida, ele sempre vai fazer apenas uma ligação covalente, porque ele só tem um elétron. Então você nunca vai visualizar o hidrogênio fazendo isso aqui, ó, dupla ou tripla. Jamais, beleza? Então ele sempre vai se estabilizar de acordo com o gás nobre L, então ele vai compartilhar um elétron, o seu elétron com alguém, e alguém vai compartilhar também um elétron com ele. E ele vai ficar com um total de 2 elétrons, então a gente representa por traço. É óbvio que lá na molécula não tem esse tracinho, tá, galera? Não ocorre isso, ocorre uma sobreposição dos orbitais e das camadas de valência. Então, cloro com hidrogênio, HCl, simples, muito básico. Tá? A fórmula de Lewis. Na fórmula de Lewis a gente vai representar aqui o elétron do hidrogênio, representado por um pontinho, ok? E aí o cloro, sabendo que o cloro é da família 7A, os halogênios, ou o grupo 17, né? Ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Isso a gente precisa saber, ou olhar na tabela periódica, ou pelo menos o exercício te dá o número atômico do cloro, e aí você faz a distribuição eletrônica, beleza? Então vamos representar aqui, ó, por um xizinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sempre em pares, tá, galera? Cada elétron que está aqui com o seu par, ele está girando no sentido contrário do que o seu parceiro que está ao lado no orbital, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, desses 7, 3 pares vão sobrar, ou seja, 6 elétrons vão ser não ligantes, e um elétron vai ser compartilhado com o hidrogênio, de tal forma que o hidrogênio vai ficar com 2 elétrons no total, após o compartilhamento, e o cloro vai ficar com 7 mais 1, 8. O cloro acaba atingindo seu octeto, e a gente sabe, a gente pode estender a explicação aqui para todos os elementos da 7A. Todos eles vão fazer com o hidrogênio apenas um palitinho, uma ligação covalente, simples. Tudo bem, galera? Anota esse exemplo, por favor, e a gente vai para o próximo exemplo, tá? Então vamos lá. No caso da água, vamos colocar aqui, ó, H2O. Sua fórmula molecular, H2O. É a fórmula que normalmente mais a gente utiliza, né, galera? Nos exercícios acaba aparecendo mais a molecular e a estrutural. Algumas questões aí acabam cobrando a fórmula de Lewis. Então, quando eu pergunto para vocês qual é a fórmula da água, vem à sua mente H2O. Mas como que esses átomos estão ligados? Os 3 átomos aqui, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, como que eles estão interagindo? Então, presta atenção, galera. Vamos colocar o oxigênio, que é o átomo central. Nesse caso, o átomo central é o que mais realiza ligações, tá? Tá no meio. E aí, o oxigênio sendo da família 6A, ele precisa de 2 elétrons para estabilizar o seu octeto, ou sua estabilidade gasnólica. Então ele vai fazer aqui uma ligação com o hidrogênio e outra ligação com outro hidrogênio. O professor representou essas ligações um pouco para baixo, uma geometria chamada angular. Depois a gente vai se aprofundar um pouco nisso nos próximos módulos, tá? A partir do módulo 7 a gente começa a falar de geometria. Bom, então vamos representar aqui a forma eletrônica, a forma de Lewis. Oxigênio e os hidrogênios aqui ao redor. O oxigênio, sendo da família 6A, ele vai utilizar 2 elétrons para fazer o compartilhamento. Então, um aqui, outro aqui. Beleza, galera? Com os hidrogênios. Cada hidrogênio tem um elétron. Então, aqui está rolando um compartilhamento, aqui outro. Tá? Você pode colocar eles mais próximos ou um em cima do outro, não tem problema. E aí, como o oxigênio da 6A utilizou 2 elétrons para realizar as ligações, as 2 ligações simples, então está faltando o quê? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 pares ali não ligantes, de elétrons não ligantes, não está fazendo nada, não está fazendo ligação. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso para o oxigênio, tudo bem, gente? 6. Aí 7, 8, porque o hidrogênio está emprestando aqui um total de 2 elétrons. E cada hidrogênio, né? Está fazendo compartilhamento simples, então fica com 2 no total e aqui também com 2. Fechou, galera? Para encerrar essa primeira parte, o professor vai falar um pouquinho do carbono, tá? Já para te ajudar lá na química orgânica, as formas que o carbono pode se ligar. Bom, o carbono ele pode se ligar de forma simples, vamos colocar aqui o carbono com hidrogênio, metal com metal, tudo bem? A forma estrutural então vai ser o carbono com suas 4 ligações. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Beleza? Então ele pode se ligar de forma tetraédrica, ou seja, 4 ligações simples. Essa tetraédrica é a geometria, que a gente vai estudar depois. E a sua fórmula de Lewis. Vamos colocar aqui então 1 elétron, 2, 3, 4. Os hidrogênios ao redor, 1, 2, 3, 4. Beleza, turma? E aí, cada hidrogênio com um elétron. Lembrando que você pode colocar os elétrons um em cima do outro ou um do lado do outro. Tudo bem? Então essa é a forma eletrônica, que mostra os elétrons somente da camada de valência, tá, galera? Fechou? Então o carbono, anota aí por favor, pode se ligar de forma simples, 4 ligações simples, porque ele é da família 4A. Ele não tem um raio tão grande, né? Ele é um átomo pequeno, então ele vai querer compartilhar 4 elétrons e não doar igual o chumbo que está lá embaixo na sua mesma família, mesmo grupo. Então CH4 é o gás metano, né? Ou conhecido como gás dos pântanos, né? Originário aí da decomposição de matéria orgânica. Bom, o carbono também pode fazer as 4 ligações dentro disso aqui, galera, tá? Desses formatos. Ele pode fazer aqui 2 duplas. Opa, vou colocar aqui a molecular primeiro, CO2. Então o carbono aqui vai fazer uma dupla com o oxigênio. De um lado o oxigênio se estabiliza e aqui outra dupla com outro oxigênio. Por isso que a forma do gás carbônico é CO2. Tudo bem?
Vamos montar a forma de Lewis rapidamente aqui, ó. Então, carbono com 1, 2, 3, 4. Beleza? Ele termina em 2s2, 2p2. 2s2, 2p2, 4 elétrons. E o oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que cada oxigênio então vai fazer 2 palitinhos, vai emprestar 2 elétrons para o carbono, sobrando aqui 2 pares. Fechou, galera? Então aqui a gente tem o gás carbônico. Mais um formato aqui para o carbono fazer ligação. Ele pode fazer uma simples, né, com hidrogênio, e uma tripla com nitrogênio, no famoso ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio, que é um ácido que libera o gás extremamente tóxico, né, o cianeto. Beleza? Então vamos lá abrir essa estrutura. Vai fazer uma tripla com alguém que é da 5A, 5 para atingir o octeto, tem que fazer uma tripla, e o hidrogênio sempre se estabilizando com uma ligação. Beleza? E aí, a nossa fórmula de Lewis, a partilha estrutural fica muito simples montar ela, né? A partilha da estrutural, porque você sabe que cada extremidade de um palitinho tem um elétron, então hidrogênio de um lado e nitrogênio do outro. O hidrogênio com o seu 1 elétron e o nitrogênio com 5. Aí a gente tem que olhar na tabela periódica ou pelo menos olhar o seu número atômico. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, o nitrogênio vai ter um par de elétron não ligante. O carbono sempre utiliza os seus 4 elétrons da camada de valência. Fechou, turma? E para encerrar, eu vou fazer um ácido aqui, que a gente conhece lá nas bebidas gaseificadas, que é o ácido, isso aí, carbônico, né? Ácido carbônico, tá? Então, o carbono no centro, rodeado por oxigênio, e 2 dos átomos de oxigênio, 2 dos 3 átomos de oxigênio estão ligados a hidrogênio, tá? Já é uma dica aí na montagem dos dos oxiácidos, ou seja, ácidos oxigenados. Então, nesse caso aqui, o carbono, que é o último caso, a gente viu o carbono fazendo 4 simples, fazendo 2 duplas, fazendo uma simples e uma tripla, e agora ele também pode realizar uma dupla e 2 simples, que é muito comum também lá na química orgânica, né? Por exemplo, nos aldeídos, né? Então, o carbono aqui ligado a um oxigênio, 2, 3, são 3 átomos. E aí você vai perceber que 2 átomos dos 3 oxigênios não estão estabilizados. E a gente vai estabilizá-los aqui com os 2 hidrogênios que estão faltando. H2, C2. Fechou, galera? E aí, para montar a sua fórmula de Lewis, ou eletrônica, né? Você vai distribuindo aqui os átomos ao redor e os elétrons da camada de valência, ok? Então vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos para os átomos de oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre coloque em pares, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, vamos colocar uma ligação simples aqui do hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? E aqui o nosso átomo de hidrogênio com apenas um elétron. Fechado, galera? Se você contar aí o octeto, estudar o octeto, todos os átomos estão realmente obedecendo a teoria do octeto, tá? Com 2 ou com 8 elétrons na camada de valência. Valeu? Na transição aí, a gente vai ver a ligação covalente dativa.